Bom, boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui mais uma noite aqui reunido com vocês. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2022. Hoje nós vamos ter a nossa reunião número 21 e vamos estar estudando aí o tema O Caminho da Iniciação. Esse é um tema bem amplo, bem interessante. E nós vamos passar aqui hoje, de uma forma sequencial e didática, as etapas mais iniciais e mais importantes do caminho da iniciação. O processo iniciático completo, ele vai muito além do que vamos expor aqui hoje. Porém, esses estágios mais avançados ficariam aí para uma reunião separada, aí, para um curso avançado, né, que nós tivemos a oportunidade de aprofundar esse assunto, né, numa reunião separada com mais tempo. Porém, no final dessa nossa apresentação de hoje, nós vamos deixar algumas referências de estudo para quem quiser se aprofundar no tema da iniciação, poderá fazer aí suas próprias pesquisas, suas leituras. Então vamos lá. Primeiramente, o que é a iniciação? O que vem a ser a iniciação? A iniciação espiritual, né, falando sobre a parte espiritual e definindo de uma forma bem simplificada, é um rito de passagem de um determinado nível de consciência a um nível de consciência superior. A iniciação, ela nos leva à autorrealização íntima do nosso ser. Através da iniciação, nós podemos despertar totalmente a nossa consciência. Podemos reconstruir todas as realidades espirituais, todas as perfeições, glórias, todos os poderes e riquezas do nosso espírito. Nós já sabemos que a trajetória natural da vida, ela segue as leis de evolução e de involução. Essa é a lei natural e mecânica da vida. Né? As essências evoluem e involuem na roda do samsara. Essas essências, elas se alegram, se entristecem, casam, têm filhos, vão à igreja, trabalham, lutam para ganhar o seu dinheirinho, vivem, morrem e seguem o curso natural da existência. Né? A maioria das pessoas se conforma com a roda do samsara. Elas fazem dessa roda a sua mística, o seu propósito de vida. Agora, algumas pessoas, elas sentem um forte chamado interior. Essa é a voz da nossa alma, que já aí cansada dos ciclos, né, incessantes de nascimentos e mortes, essa alma decide buscar algo mais. E todos nós que estamos aqui reunidos nessa sala hoje, nós também sentimos isso lá no fundo das nossas almas. Então a nossa alma, ela passa a buscar um sentido mais transcendental para a sua existência. A alma começa a buscar pelo caminho da sua liberação. O grande mestre Jeshua Ben Pandira, ele já dizia: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são aqueles que a encontram. Pois bem, a porta estreita é a porta da iniciação. O caminho apertado é o próprio caminho da iniciação. Muitos na história procuraram a porta e o caminho, porém poucos encontraram.
O Cristo Jeshua ainda dizia mais. Ele dizia: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, lhe será aberto. E assim estamos nós aqui, os buscadores, né? Aqueles que estamos batendo a porta. E agora temos acesso a esse conhecimento iniciático que nos deixou o mestre Samael. Encontramos a porta. Agora temos que bater. E o mestre Jeshua ele também dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é renunciar ao próprio ego, é eliminar os seus defeitos, negar a si mesmo. Tomar a sua cruz, nós já estudamos isso, significa trabalhar com a alquimia sexual. A cruz é o símbolo da alquimia sexual. E seguir ao Cristo significa amar a humanidade. Esses são exatamente os mesmos 3 fatores de evolução da consciência que nós já estudamos. E esses são os requerimentos para alguém entrar pela porta estreita e percorrer o apertado caminho da iniciação. Agora, se realmente queremos o caminho da iniciação, temos que mostrar com fatos e não com palavras. Porque somente assim a divindade nos abrirá as portas da iniciação. A porta da iniciação ela não se abre a todos. As portas da iniciação nunca se abrem para os indisciplinados, para os inconstantes, para os indecisos, para aqueles que hoje querem uma coisa, amanhã outra. Hoje juram fidelidade ao caminho espiritual e amanhã já desistem. Então a iniciação não é para esses, porque o caminho da iniciação é muito exigente. Pois bem, em termos esotéricos também se diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Vamos ver como podemos bater as portas da iniciação. Antes de tudo, temos que entender que o caminho da iniciação ele é totalmente voluntário. Então ninguém é obrigado a seguir por esse caminho. Esse é um caminho para as almas maduras e revolucionárias, que já não se conformam mais em girar na roda do samsara. Esse é um caminho para os buscadores sinceros, aqueles que estão com sede, aqueles sedentos de beber diretamente na fonte do Espírito. Então, se o estudante, ou se nós sentimos esse anelo íntimo de percorrer o caminho da iniciação, se o estudante realmente sente esse chamado interno, ele deve pedir a iniciação. Ele deve pedir ao seu real ser interno, ao seu pai ou à sua mãe divina. Porque nós somente entraremos no caminho da iniciação se for da vontade do nosso pai interno. Porém, é claro, né? É muito natural que se nós estamos sentindo agora esse anelo forte, esse chamado do fundo da nossa alma, é justamente porque o nosso Pai Divino, Ele mesmo, Ele está nos enviando essas ondas de inquietude, para que nós aqui, nessa existência atual, façamos esse trabalho espiritual. Então, na prática, como fazemos para pedir a iniciação ao nosso Pai? Bem, nós nos recolhemos
né, ao nosso quarto ou no nosso cantinho de oração, no nosso cantinho de práticas, acendemos uma vela, ajoelhamos no chão, né, colocamos as mãos, podemos colocar as mãos sobre o coração, podemos rezar um Pai Nosso, uma oração do Logo Solar para realizar a conexão com o ser, e aí pedimos, né, meu Pai amado, eu te imploro, com toda a minha alma e com todo o meu coração, se for da tua vontade, dai-me a iniciação, abri-me as portas da iniciação. Eu te imploro, meu real ser, conduze-me pelo caminho da iniciação, custe o que custar. E aí repetimos esse pedido várias vezes. Repetimos, oramos, pedimos ao Pai pela iniciação, todos os dias. Repetindo esse pedido e demonstrando com fatos, né, que nós realmente queremos a iniciação. Uma outra forma de se pedir a iniciação, ou de se bater as portas da iniciação, é entrando na segunda câmara de uma escola gnóstica. Então, o estudante ele teria que frequentar toda a atividade da primeira câmara, né, que é a câmara pública, e após isso, ele passaria pela preparação que a escola tem e ingressaria na segunda câmara. E na passagem para a segunda câmara, esse estudante ele passa por um ritual gnóstico e é colocado diretamente em contato com a loja branca. E caso seja a vontade do seu ser interno, esse estudante então será direcionado para o caminho da iniciação. Então, quem quer a iniciação deve pedi-la, seja solicitando o seu ingresso na segunda câmara de uma escola gnóstica, ou seja pedindo a iniciação ele mesmo, individualmente, ao seu real ser interno. Pode ser feito dessa forma também. Porque vamos lembrar que a iniciação ela não é exclusividade de nenhuma escola ou de nenhuma religião. A iniciação não é uma exclusividade da gnose. Né? Todas as grandes religiões e escolas espirituais do passado tinham o seu círculo interno iniciático. E nesses círculos internos, os devotos, os discípulos, eles eram colocados em contato direto com os mestres da Loja Branca. A Loja Branca ela é universal. Então, das duas formas, podemos fazer a solicitação, o pedido para entrarmos na iniciação. Todas as iniciações da Grande Fraternidade Branca Universal do planeta Terra, elas são dadas nos mundos internos, pelo grande mestre Sanat Kumara. O senhor Sanat Kumara é o chefe supremo do Colégio de Iniciados da Loja Branca. Então a iniciação ela é dada no astral, nos mundos internos, certo? Não ocorre aqui no mundo físico. Ela é dada nos mundos internos pelo senhor Sanat Kumara. Pois bem, depois que pedimos a iniciação ao nosso Pai, ou quando somos admitidos na segunda câmara de uma escola gnóstica, virão as provas introdutórias. O que são as provas? Bem, as provas esotéricas, né, falando primeiramente de uma forma geral, essas provas elas são desafios, dificuldades, restrições, padecimentos e vários outros eventos que são apresentados no nosso diário viver, aqui no mundo físico.
Essas provas, elas têm como finalidade graduar o nosso nível de consciência. Se não existirem provas, se não existirem dificuldades, né, se não existirem tentações, jamais haverá expansão de consciência. Porque a luz se contrasta com as trevas. Quanto maior as trevas, maior será a luz que é gerada. Então, se passamos e superamos uma prova, uma dificuldade, nós expandimos a nossa consciência com relação àquele aspecto sombrio que está sendo provado ali na nossa psicologia. Em contraste, se nós falhamos em uma prova, isso nos mostra que aquele ego relacionado com o aspecto que foi provado, esse ego ainda está bem atuante dentro de nós. E nesse caso, nós temos que analisar profundamente as nossas falhas. Temos que fazer consciência desses erros, dessas fraquezas. Temos que meditar em todo esse cenário e pedir para a nossa Mãe Divina eliminar todos esses defeitos que nos fizeram falhar na prova. Dessa forma, nós estaremos expandindo a nossa consciência. E certamente, quando essa prova voltar a se repetir, porque as provas voltam a se repetir, nós estaremos muito mais preparados. Mas voltando aqui à sequência da reunião. Quais são essas provas introdutórias do caminho da iniciação? A primeira prova pela qual o candidato que quer a iniciação tem que passar é a prova do guardião do umbral. O guardião do umbral é a crua e viva representação do nosso próprio ego. O guardião do umbral é um monstro horrível. Né? Colocamos aqui na tela aqui uma figura fictícia, só para ilustrar. Esse guardião do umbral ele tem toda a feiura, a monstruosidade, a imundície, o mau cheiro do nosso ego, dos nossos pecados. Essa prova do guardião do umbral ela acontece no mundo astral. Então o candidato tem que invocar e enfrentar essa besta no astral, corpo a corpo, com unhas e dentes. A luta é terrível, é implacável. E se o estudante perde e não passa nessa prova, isso significa que ele ainda está muito indeciso. Significa que o estudante ainda não tem nenhum posicionamento ou determinação para eliminar o seu ego. Então vamos lembrar que nesse caminho nós temos que declarar uma guerra mortal contra o nosso ego. Se não trabalhamos aqui com a eliminação do ego, nós não conseguiremos avançar na iniciação. Nós não teremos a compreensão necessária para passar por todas essas provações e dificuldades do caminho. Então, quem fracassa nessa prova vai ter que repeti-la mais tarde. Agora, se passamos na prova, se vencemos o guardião do umbral, então nós somos recebidos com uma grande festa no salão dos meninos, no mundo astral. Os meninos são os iniciados, são os mestres da loja branca. Né? Muitos mestres são vistos no astral como crianças. As crianças representam a pureza, né? A inocência. E a festa é grande quando vencemos essa prova. Né? Nós não precisamos ter medo dessa prova, porque uma pessoa que aqui no mundo físico ela é disciplinada, ela se
se lança nesse trabalho seriamente para desintegrar o seu ego, a hora que ele chegar no astral, na frente do seu guardião do umbral, ele não vai ter medo nenhum. A consciência não tem medo. A consciência vai com unhas e dentes em cima do monstro ali horrível. E vai acabar com ele e botar ele para correr. Então não precisamos ter medo. O que precisamos aqui é seriedade e disciplina, aqui no mundo físico. E aí vencemos essa prova. Depois da prova do guardião do umbral, se vencemos, nós temos que passar pelas provas dos 4 elementos. São 4 provas. Existe a prova do fogo, a prova do ar, a prova da água e a prova da terra. Cada uma dessas 4 provas tem a finalidade de medir ou de graduar a nossa coragem, a nossa determinação, a nossa seriedade, a nossa paciência, a nossa adaptabilidade e muitas outras virtudes necessárias para esse caminho. Então, todos esses aspectos são avaliados antes que nós sejamos realmente admitidos no caminho da iniciação. Então, antes de entrarmos na iniciação, vêm as provas. Nos tempos muito antigos, né, até milhares de anos atrás, no Egito, e em outras culturas muito antigas, essas 4 provas eram passadas todas aqui no mundo físico. O candidato era testado no mundo físico. Hoje em dia, essas provas, todas elas são passadas nos mundos internos, no astral. Então, começando aqui pela prova do fogo. Essa prova ela tem o objetivo de avaliar a nossa serenidade e a nossa paciência. Precisamos de muita paciência para percorrer o caminho da iniciação. Precisamos de uma super paciência. Aquelas pessoas muito irritadas, muito impacientes, muito intolerantes, fracassam na prova do fogo. Nos mundos internos, no astral, nós nos vemos sendo perseguidos, criticados, insultados por pessoas. E se gritamos, se reagimos com violência, fracassamos na prova. Podemos sonhar também que estamos no meio do fogo, no meio das chamas. E se nos desesperamos, também fracassamos. Tudo isso acontece no astral. Na maioria das vezes, nem percebemos que passamos por essas provas. Algumas pessoas que têm essa facilidade, elas conseguem lembrar dos sonhos. Elas lembram de um sonho, elas lembram que sonharam com insultos, com pessoas lhe provocando, sonharam que estavam no meio das chamas. Pois bem, essa é a prova do fogo. A próxima prova é a prova do ar. Essa prova ela avalia a nossa reação diante das grandes perdas da vida. Aqueles que se desesperam com a perda de alguém ou de algum objeto, aquelas pessoas que têm muito apego à sua vida e às coisas materiais, esses fracassam na prova do ar. Então, no mundo astral, né, durante essa prova, nós nos vemos caindo, ou nos vemos com medo de cair de um precipício ou de um lugar muito alto. E se gritamos, se entramos em pânico, voltamos ao nosso corpo físico fracassados. Agora, se mantemos a coragem e a serenidade, saímos vitoriosos nessa prova do ar.
A prova da água ela é relacionada com a nossa determinação e adaptabilidade frente às diferentes circunstâncias da vida. No caminho da iniciação, nós devemos ter a adaptabilidade do elemento água. Exatamente aí como as águas de um rio, que permanecem firmes e fortes, independente do curso, das curvas e das quedas que encontram na sua frente, assim devemos ser nós também. Os inconstantes, os volúveis, aqueles que desistem facilmente das suas metas, esses eles fracassam na prova da água. Então, no caminho da iniciação, nós temos que ser firmes e fiéis ao nosso propósito, custe o que custar. No mundo astral, durante essa prova, nós nos vemos em meio às embravecidas ondas de um oceano, ou então em uma correnteza muito forte, ou no meio de um redemoinho. E aí, da mesma forma, se entramos em pânico, fracassamos e voltamos ao corpo. Se mantemos a calma, nós vencemos. E aí, somos recebidos no salão dos meninos. Na última prova, na prova da Terra, nós somos testados em aspectos relacionados à nossa situação econômica ou material. Então, aqueles que se desesperam quando sentem fome, né, não conseguem sentir fome, ou quando correm o risco de perder o emprego, ou quando sofrem restrições econômicas e materiais, se desesperam nessas situações, essas pessoas fracassam na prova da Terra. Então, no astral, esse estudante ele se vê encurralado no meio de dois paredões, no meio de duas montanhas se fechando, ou desabando em cima dele. E se ele se apavora no sonho, no astral, mesmo se ele estiver lúcido, o estudante fracassa nessa prova. Então nós vemos com essas provas que nós temos sempre que confiar e ter fé infinita no nosso Pai e na nossa Mãe Divina. Eles jamais nos abandonam nesse caminho. Nós nunca estamos sozinhos nesse caminho. Temos que aprender a viver a vida, aceitar o momento presente exatamente como ele se apresenta, com paciência e com serenidade. Temos que extrair a sabedoria, a lição, o aprendizado de cada momento. Todas essas provas que nós vimos aqui, elas ocorrem no astral, como dissemos. E na maioria das vezes, nós nem lembramos que passamos por essas provas. Agora, muitas vezes, o reflexo de uma prova acontece aqui no mundo físico. Então, são situações do nosso dia a dia. Situações bem simples e até às vezes muito sutis, em que muitas vezes está escondida uma dessas provas. Então temos que ficar atentos. É muito importante no dia a dia observar e analisar todas as situações, estarmos em autoobservação, né? Meditar diariamente sobre os nossos defeitos, como já aprendemos, né? Pedir para a Mãe Divina eliminar esses defeitos, porque dessa forma nós estaremos nos preparando muito bem para qualquer uma dessas provas. Agora, se pedimos a iniciação e nos descuidamos, né, se não temos disciplina, se não nos auto-observamos, dificilmente passaremos nessas provas introdutórias. Pois bem, se passamos nas provas do guardião do umbral e nessas provas dos 4 elementos, então a loja branca nos admite na senda dos mistérios menores. Existem 9 iniciações
de mistérios menores. Esses mistérios menores, eles representam o caminho provatório da iniciação. Aqui o estudante, né, que já está na iniciação nesse momento, ele deve se dedicar e lutar muitíssimo para construir a sua castidade física e mental. Porque não se dá um passo na iniciação se continuarmos, se não tivermos castidade, né? Então temos que ter uma castidade, ou estamos nos esforçando, trabalhando seriamente para conquistar a castidade. E nesse sentido, os exercícios de pranayama, que nós já aprendemos aqui, eles ajudam muito, ajudam bastante. Então, nessas iniciações maiores, várias provas novas são apresentadas aos estudantes. Na verdade, em todo momento, em todos os estágios da iniciação, nós sempre seremos provados na nossa conduta e nos aspectos psicológicos. Por isso que devemos estar em autoobservação, trabalhando aí todos os dias com a Divina Mãe para eliminar esses defeitos. Porque temos que ver que nós jamais conseguiríamos trilhar o caminho da iniciação sozinhos. É impossível. Então devemos andar sempre de mãos dadas com a nossa Divina Mãe. Orar a ela todos os dias, desenvolver essa mística, pedir ajuda, pedir iluminação, compreensão. Nesse caminho nós devemos mobilizar todas as forças do universo. Várias forças do universo estão à nossa disposição para nos ajudar. Basta que nos conectemos com essas forças. Os estudantes casados, aqueles que trabalham seriamente, aqueles que já praticam a alquimia sexual, né, são casados, eles passam por essas iniciações menores bem rapidamente, em poucos anos. Principalmente se eles trabalham intensamente com a morte do ego. Aí eles podem passar por essas iniciações menores em menos de um ano, rapidamente. Agora, os estudantes solteiros, que geralmente, às vezes aí correm um risco maior de perder a sua energia sexual, principalmente se não estiver fazendo práticas, né, de transmutação. Esses eles passam mais anos, tardam mais nas iniciações menores. Justamente porque para entrar nas próximas iniciações, nas iniciações de mistérios maiores, é obrigatório, é necessário estar trabalhando com a alquimia sexual. Então esse estudante solteiro, ele tem que ter muita disciplina, muita castidade. Aí sim, aí ele consegue avançar pelas iniciações menores. Então, a recomendação é que o estudante faça esses exercícios, essas práticas de pranayama todos os dias. Isso vai lhe ajudar muitíssimo a manter a sua castidade. Quando estamos falando aqui em estudantes solteiros, né, estamos nos referindo a todos os estudantes que não são casados, ou que, mesmo casados, talvez por algum motivo, eles estejam impossibilitados de praticar a alquimia sexual. Então, para todos esses estudantes, eles devem fazer as práticas de pranayama. E os casados devem praticar a alquimia. Então, para passar de uma iniciação menor a outra, né, da primeira para a segunda ou da segunda para a terceira, em cada uma dessas iniciações, nós devemos cumprir aí requisitos mínimos de castidade, de pureza mental, disciplina, conduta, devoção, mística. Conforme nós vamos trabalhando sobre nós mesmos em cada um desses aspectos, né, vamos desenvolvendo, cultivando esses aspectos dentro de nós vamos lentamente aí
superando cada uma dessas iniciações menores. Bem, passadas todas as 9 etapas das iniciações menores, agora estamos prontos para ingressarmos na senda dos mistérios maiores. Aqui é onde começa verdadeiramente a alta iniciação. Aqui é onde começa o trabalho com a serpente de Kundalini. Então, para iniciarmos e percorrermos todas as 8 iniciações de mistérios maiores, nós devemos obrigatoriamente trabalhar com a alquimia sexual. Todo o caminho das iniciações maiores, todo o processo de subida, de desenvolvimento de Kundalini, ele somente se realiza através do trabalho com o fogo sexual. Por isso também essas iniciações maiores, elas são chamadas de iniciações de fogo, que devemos estar trabalhando com o fogo sexual. Existem 8 iniciações de fogo. Nós já sabemos que todos nós, como microcosmos, nós temos 7 corpos, ou 7 princípios espirituais. Pois bem, cada um desses 7 corpos deve passar por uma iniciação de fogo. E ao final, existe ainda uma 8ª iniciação, que sintetiza ou coroa todo o trabalho realizado com as 7 serpentes de fogo. Então são 8 iniciações. Pois bem, a primeira iniciação de mistérios maiores corresponde à primeira serpente, ou ao primeiro Kundalini, que sobe pela coluna vertebral equivalente ao corpo físico. Essa iniciação ela corresponde ao corpo físico, a primeira iniciação. Porém, a serpente de Kundalini, ela não sobe fisicamente pela nossa coluna. Nós não a vemos. Ela sobe energeticamente. Se bem que algumas pessoas, quando elas despertam a sua primeira serpente de Kundalini, elas realmente sentem dores físicas na base da sua coluna. Isso acontece na região do cóccix. Alguns sentem dores bem fortes. E essas dores são um reflexo de que Kundalini está despertando, e abrindo, destapando os canais etéricos da nossa coluna. Interessante, algumas correntes, algumas escolas ou livros falam, colocam aí advertências, que devemos tomar cuidado ao despertar o Kundalini, que é uma força explosiva e que pode causar problemas. Porém, tudo isso é mito, porque o iniciado, ele jamais está sozinho nesse trabalho de despertar e de desenvolver o Kundalini. Para cada iniciado, lhe é assignado um mestre especialista, como se fosse, podemos entender como um médico assistente, que fica encarregado do nosso processo de despertar e desenvolver Kundalini dentro de nós, pela nossa coluna. Então, esse mestre especialista, ele é que guia, ele faz passes magnéticos na nossa coluna e guia a subida da serpente em cada uma das 33 vértebras da nossa coluna. Essas 33 vértebras da nossa coluna correspondem aos 33 graus da maçonaria. E para cada grau, para cada vértebra que a Kundalini suba, existem exigências mínimas
de pureza e de santidade, de virtudes, para que o Kundalini suba aquela vértebra. Cada vértebra corresponde a uma virtude, a um grau de consciência. Então vemos aqui que não basta somente praticar alquimia sexual para que Kundalini suba. Nós temos que ir expandindo também a nossa consciência. Através do amor do ego, temos que ir aperfeiçoando a nossa conduta. Quanto mais defeitos eliminarmos e mais nos aperfeiçoarmos, mais rápido o fogo de Kundalini subirá pela nossa coluna. Kundalini ele sobe lentamente, de acordo com os méritos do nosso coração, pelas nossas vértebras. Então, não é pela quantidade, né, da alquimia, da prática, que o Kundalini vai subir mais rápido ou mais devagar. É justamente pelos méritos do coração, né, pelo amor que nós conseguimos expressar no nosso dia a dia, pelo cuidado que temos no nosso matrimônio, no nosso relacionamento, pelo respeito, né, que temos pelo ato sexual, pela alquimia sexual, pela nossa disciplina de eliminar defeitos. Isso sim, isso fará com que o Kundalini suba rapidamente. Então, quando a serpente Kundalini, subindo pela coluna, ela chega no interior da nossa cabeça, ela passa ao campo magnético da raiz do nariz, que fica aqui no entrecenho. E nesse momento, completamos a primeira iniciação de mistérios maiores. Com essa iniciação, nós nos tornamos um novo mestre de mistérios maiores. Não somos um mestre iniciado, mas somos um iniciado de mistérios maiores. E nos mundos internos, nós recebemos uma espada, que é a espada de fogo. Essa espada, uma espada pequena ainda, porque acabamos de despertar o Kundalini, acabamos de receber a primeira iniciação. Conforme vamos trabalhando essa espada, aumenta em fogo, em poder, em potência. E essa espada que nós já utilizamos para combater os tenebrosos, né, nos defender dos tenebrosos. E também para ter o domínio sobre os 4 elementos. Utilizamos a espada flamejante. E também recebemos, quando alcançamos essa iniciação, recebemos um templo nos mundos internos para nós oficiarmos. Esse é o nosso templo interno, que já começou a ser reconstruído. A segunda iniciação de mistérios maiores corresponde à segunda serpente de fogo, que sobe pela coluna vertebral do nosso corpo etérico. Então, novamente aqui, um mestre especialista, ele ajuda o iniciado. Né? Esse mestre especialista, ele é pago nos mundos internos. E ele tem esse trabalho de nos ajudar. E ele guia também a segunda serpente de Kundalini, de vértebra em vértebra até o nosso entrecenho, de novo. E nesse momento, o iniciado completa a segunda iniciação de fogo, a segunda iniciação de mistérios maiores. A terceira iniciação corresponde à terceira serpente de Kundalini, que sobe pela coluna vertebral do corpo astral. A partir dessa terceira iniciação, existe uma nova particularidade aqui, de que a serpente Kundalini, depois de subir pela coluna vertebral até o entrecenho, ela ainda deve prosseguir por mais 7 câmaras ocultas até o interior do coração.
Então, do entrecenho ao coração existem 7 câmaras no corpo astral e que o Kundalini percorre até chegar ao coração. E nesse momento, quando o Kundalini chega no coração do corpo astral, então completamos a terceira iniciação de mistérios maiores. E uma outra particularidade aqui, quando percorremos essa terceira iniciação de fogo, nós vivemos internamente, no astral de forma simbólica, é lógico, todo o drama da paixão do Cristo, de crucificação, todo o drama, o corpo astral do iniciado vive, os mundos internos. E com essa terceira iniciação, nós nos tornamos internamente um Arhat. Atingimos o grau de Arhat. O grau de Arhat no budismo é alguém que alcançou, não a iluminação completa, mas um mínimo de iluminação, um pequeno grau de iluminação. Alcançou um mínimo de pureza. Seria equivalente a um grau de santo. Então, o iniciado de terceira maior, ele se torna um Arhat. Agora, aqui vale também fazer um parênteses. Nós temos que ressaltar aqui que não é o nosso ego ou a nossa personalidade que está recebendo essa iniciação e esses graus esotéricos. Nós aqui nesse mundo físico jamais poderemos nos qualificar de santos, de arhats, de budas, de mestres. É o nosso íntimo, o nosso ser, quem recebe os graus e as iniciações. Internamente, sim, o nosso íntimo ele se cobre de glórias, de tesouros, de graus iniciáticos. Porém, nós aqui somos tão somente a alma humana do Mestre. Nós somos o Filho imperfeito, a sombra pecadora do Pai. Nós somos o instrumento do Pai. Nós somos o laboratório, o templo, para a grande obra do Pai. Então, a nossa grande tarefa aqui, que temos que fazer, é compreender e eliminar todo o funcionalismo do nosso ego. Compreender esse ego, mente, personalidade, compreender todo o funcionalismo e iluminar tudo isso. E praticar também a alquimia. A nossa tarefa aqui é praticar a alquimia, para cristificar todos os nossos 7 corpos. E aí sim, aí quando alcançarmos todas essas iniciações, nós poderemos nos unir com o nosso Pai. Ao final desse processo iniciático, nós seremos absorvidos, tragados pelo nosso ser. Então nos tornamos um com o Pai. Então repetimos que nós, a personalidade aqui, física, o ego, não recebe iniciações. Ainda que tenhamos consciência disso, ainda que estejamos conscientes e saibamos no astral que passamos pelas iniciações, quem recebeu na verdade foi o Pai. O ego aqui não recebe a iniciação. A quarta iniciação de mistérios maiores corresponde ao desenvolvimento de Kundalini no corpo mental. Então a serpente de fogo Kundalini sobe pela coluna vertebral do corpo mental até o entrecenho, de novo, e depois desce até o coração. Nesse momento, completamos a quarta iniciação de mistérios maiores. E com essa iniciação, nos tornamos e alcançamos o grau de Buda. Então nasce um novo Buda no universo. Um Buda, ele ganha o direito de entrar e de permanecer no Nirvana. As portas do Nirvana ficam abertas a esse iniciado.
A festa é grande na Loja Branca nesse momento. E lembrando aqui, todas essas iniciações elas são dadas pessoalmente pelo senhor Sanat Kumara, como já vimos. O iniciado de quarta maior, ele tem a sua mente totalmente cristificada. Ele já possui um corpo mental solar cristificado. Então a mente desse iniciado já não está mais fragmentada nos diferentes egos. Ele ainda tem egos, mas ele tem uma integridade mental que ele pode utilizar. Então a sua mente ela é iluminada, é limpa. Agora a quinta iniciação de mistérios maiores, ela é provavelmente, ou ela é a mais importante e decisiva de todas as iniciações. Essa iniciação ela corresponde ao ascenso de Kundalini e à cristificação do corpo da vontade, o corpo causal. E ela se completa, de novo, depois que Kundalini sobe de vértebra em vértebra até o entrecenho, e depois desce ao coração. E nesse momento, completada essa iniciação, o iniciado se torna um novo mestre da grande fraternidade branca universal. Antes dessa iniciação, ninguém pode ser chamado de mestre da Loja Branca. Com essa quinta iniciação, nós encarnamos a nossa alma e nos tornamos um verdadeiro homem completo. Antes de recebermos a quinta iniciação, sempre existe o perigo de cairmos. Mesmo tendo a quarta iniciação, nós podemos cair e perder tudo. Porque ainda não aprendemos a fazer a vontade do Pai. Porém, com essa iniciação, o iniciado tem a sua vontade, o seu corpo da vontade totalmente cristificado. E aí aprendemos a fazer sempre e somente a vontade do Pai, tanto no céu quanto na terra. Por isso essa iniciação é decisiva. A partir dessa quinta iniciação, nós já nos estabelecemos como mestres. Já não somos mais dominados pelo ego, ainda que tenhamos ego, mas nós não somos mais dominados. Então já não existe mais o perigo de cair, porque o iniciado só faz a vontade do seu Pai. Essa iniciação ela também representa um outro marco muito importante na via iniciática. Nessa iniciação se abrem dois caminhos diante do mestre, dos quais ele deve escolher um. O mestre ele pode escolher o caminho do Nirvana, como colocamos aqui, onde ele entra no Nirvana e ele mergulha na felicidade infinita e se junta ali aos deuses inefáveis do espaço. Ali no Nirvana, esse mestre ele continua fazendo vários trabalhos pelo cosmos, pelo universo e pela humanidade. Esse é o caminho da hierarquia divina. Ele ganha planetas para governar, ele pode seguir o caminho da evolução dévica, se tornar um deva da natureza. Existem muitos trabalhos no Nirvana que o mestre pode fazer. No outro caminho, o segundo caminho, o mestre ele renuncia a essa felicidade infinita. Ele renuncia a toda a hierarquia e ele escolhe continuar vivendo aqui no Vale do Sansara, nesse vale de lágrimas. Ele continua, ele fica aqui nesse mundo trabalhando junto com a pobre humanidade, ajudando todos os seres a se livrarem do seu sofrimento. Então, aquele que renuncia à felicidade infinita do Nirvana por amor à humanidade, ele se torna um bodhisattva de compaixão.
e ele encarna o seu Cristo interno. Ele se torna mais um Cristo vivo. O Cristo é aquele que se sacrifica para salvar ao homem. Então, o caminho do Cristo é a senda do sacrifício, longa e muito amarga. A vida do mestre Jeshua Ben Pandirá é um grande exemplo que temos aí de um mestre que percorreu o caminho do sacrifício. E muitos mestres também encarnaram seu Cristo, escolheram o caminho do Cristo. Então, aquele mestre que segue o caminho do Cristo, no final de um grande dia cósmico, ele ganha o direito de entrar no absoluto e alcançar a sua liberação final. Então, resumindo, nessa quinta iniciação se abre diante do iniciado o caminho do Nirvana ou o caminho do Cristo. O iniciado deve escolher um. Na verdade, é o pai que escolhe, de acordo com os planos que aquele pai tem, que aquele ser tem. É o pai que escolhe. Existe ainda a sexta iniciação de mistérios maiores, que corresponde ao corpo búdico. Nessa iniciação, encarnamos a nossa alma divina. Ocorre o casamento da alma humana com a alma divina. E há a sétima iniciação, que corresponde ao corpo de Atma, o Kundalini, o sétimo Kundalini subindo no sétimo corpo, na sétima iniciação de Atma. Nessa iniciação, nos unimos ao Pai, o corpo átmico é o corpo do Pai. E finalmente temos a oitava iniciação, que seria a coroação de todo esse trabalho. Seria sintetizaria todo esse trabalho, passa por mais um processo iniciático, que seria a oitava iniciação. E nessa oitava iniciação não se levanta nenhuma serpente de Kundalini. Somente se levantam serpentes nos 7 corpos espirituais. Agora vejamos que essas iniciações que vêm depois dessa quinta iniciação maior, elas podem ocorrer de formas diferentes, dependendo do caminho que o iniciado escolhe. Mas essas variações seriam um tema avançado, não vamos ver isso hoje aqui. Então, até aqui, detalhamos o caminho da iniciação, nessa nossa reunião de hoje. Somente aqui, antes de passarmos às perguntas, já estamos quase terminando, gostaríamos de apresentar aqui o livro As Três Montanhas, que é de onde retiramos essa conferência, do livro As Três Montanhas e o livro Matrimônio Perfeito. Desses 2 livros podemos buscar referências. Esses livros do mestre Samael Aun-Weor. Esse livro aqui, particularmente, As Três Montanhas, ele detalha toda a trajetória iniciática que o próprio mestre Samael percorreu durante a sua história aqui nesse planeta. Então, recomendamos a leitura dessa obra. Ela está salva lá tem o PDF, salvo lá no Google Drive, para quem quiser baixar, ou para quem quer comprar a cópia física, pode comprar pelo site. Colocamos aqui. E aí podem ler o livro impresso. Só para dar uma pequena prévia aí sobre esse livro, falar sobre o que significa as três montanhas. Esse livro ele descreve a trajetória que o iniciado percorre até a sua liberação final, quando ele entra no absoluto. Todo esse caminho. Porque essas iniciações que estudamos aqui hoje, elas são tão somente o básico. As etapas são somente as etapas iniciais dessa nossa jornada de expansão da nossa consciência. E é muito importante que conheçamos bem essa jornada aqui, até a quinta iniciação de mistérios maiores. Porque a partir daí muitas possibilidades se abrem, muitos caminhos se abrem ao iniciado. E aí certamente o iniciado vai saber, ele vai ter muito mais consciência e vai saber que caminho seguir, de acordo com a vontade do seu pai. Então essa terminologia das três montanhas,
ela serve para definir as diferentes etapas do caminho da liberação. Então, o caminho ele é dividido em 3 montanhas. A primeira montanha é a montanha da iniciação, e compreende todas essas iniciações que nós estudamos aqui hoje, e mais as iniciações de luz. Isso nós não vimos aqui, não detalhamos aqui, mas existem as iniciações de luz que fazem parte da primeira montanha. A segunda montanha é a montanha da ressurreição, onde o mestre ganha a imortalidade, ele se torna um ressurrecto. E existem vários trabalhos que o mestre tem que realizar nessa segunda montanha. São trabalhos aí bem delicados, bem avançados de expansão da consciência. A segunda montanha é o caminho do super-homem. Vamos lembrar que quando nos tornamos mestres, nos tornamos homens completos. Mas além disso, existe ainda o caminho do super-homem, que é a partir da segunda montanha. E a terceira montanha é a montanha da ascensão, é onde o mestre realiza totalmente a sua perfeição, 100% de consciência, e no final do grande dia cósmico ele ascende ao absoluto, ele se funde ao absoluto. Então não detalhamos hoje os processos dessas 2 montanhas, fica aí essa recomendação, o estudo desse livro, para que possamos aí ter uma ideia, pelo menos uma ideia básica, sobre os estágios avançados do caminho da iniciação. Então esse seria aí o que queríamos passar hoje. Se vocês colocamos aqui todos os pontos que discutimos, que apresentamos hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta com relação a esse tema, aí fiquem à vontade para fazer perguntas. Mestre, boa noite, é o Charles. Oi, boa Em noite. que iniciação ou que grau dos 8 o senhor se encontra atualmente? Da iniciação? Ou o senhor já passou por todos esses graus? Não, isso aí, primeiramente vamos lembrar que o ego e a personalidade, a minha personalidade é o Rodrigo. O Rodrigo, essa pessoa que está aqui na frente, está fazendo essa apresentação, não passa por nenhuma iniciação, né? Nós somos o filho, como dissemos, a consciência, ou o ego, a personalidade, esse trio aqui humano. E nós não passamos por iniciações. E essas iniciações, como dissemos também, muitas vezes passamos por essas iniciações sem saber, de forma inconsciente. Porque o que acontece? Muitas vezes o iniciado, o estudante, ele vai passando por iniciações, ganhando seus graus internamente, porém a loja branca e o ser, a Mãe Divina, não permite que esse estudante traga as memórias ao mundo físico, ao cérebro físico. É colocado uma venda no estudante. Então, é possível que passemos por essas iniciações e não nos lembremos. E também ocorre o contrário, né? Existem pessoas, sabemos que existem pessoas que elas lembram de todos os seus processos iniciáticos. Agora, essas coisas de iniciação, jamais, isso são segredos muito íntimos de cada pessoa.
né? Então, qualquer um de nós aqui que tivemos uma experiência desse tipo, né, que vemos, às vezes sonhamos, né? Qualquer um de nós aqui, às vezes, por exemplo, sonhou, eu sonhei que eu, é, que eu estava lutando contra um monstro horrível e venci. Eu acho que era o guardião do umbral, né? Podemos trazer essa memória ao cérebro físico, mas não podemos falar para ninguém. Isso é uma coisa muito íntima da alma da pessoa, muito delicada. E o mandamento número um da magia, né, do mago, é calar, né? Então isso é uma coisa que sempre devemos ter muito cuidado, muito sigilo, e nunca revelar essas coisas, porque por fazer isso, uma pessoa ela pode perder graus, perder poderes, né? Às vezes uma pessoa é clarividente, ela vê uma coisa e fala ali, ela pode perder poderes, né? Então devemos ter muito cuidado, né? Entendemos agora aqui que estamos aprendendo, estamos todos aqui num curso, né, de curso básico aprendendo isso, então fica também, não comentamos, né, esquecemos de comentar que nunca devemos revelar ou falar os acontecimentos íntimos do ser publicamente, né? Talvez se você tem uma esposa ali que está trabalhando, você pode comentar, às vezes, algum sonho, alguma coisa. Você pode comentar talvez com alguém ali muito próximo, né? Às vezes até com um instrutor, às vezes principalmente no começo, assim, ter algum comentário, alguma coisa, tudo bem. Mas no geral não devemos falar, né? A não ser que, por exemplo, um estudante ele é desperto no astral e aí ele vê um outro estudante. Às vezes acontece também, né? Um estudante ele é desperto no astral e ele vê um outro estudante recebendo graus, recebendo iniciações e, e às vezes aquele estudante que ele viu nem lembra. E ele também deve ficar calado, aquele que viu, né? Então, a menos que os dois saibam, né? Aí o conhecimento já é dos dois. Mas é bom, essa sua pergunta ajudou aí para trazer esse ponto que devemos ser muito sigilosos, guardar muito silêncio, isso é algo muito íntimo, a iniciação de cada pessoa, né? Sim. Mestre, a segunda pergunta, quando você, como aluno, está crescendo na iniciação, passando de um grau para o outro, às vezes é até inconsciente, como o senhor acabou de falar agora, você não tem a compreensão 100%, a loja negra dos magos negros, eles podem ver que um discípulo da loja branca, que tem potencial, eles podem atacar esse discípulo para tentar desviá-lo do caminho? Eles não só podem atacar, como eles atacam. Não, os estudantes, todos nós. Basta que tomamos a decisão de começar a eliminar o ego, né? E muito mais ainda se pedimos a iniciação, né? E começarmos a trilhar o caminho da iniciação. Não é que pode ser atacado, nós somos atacados, né, constantemente. E muitas vezes não somos atacados de diferentes formas, né, como vimos nas conferências em reuniões anteriores aí. Então, mas no astral, cada vértebra que Kundalini sobe, os tenebrosos ficam doidos, né? Eles atacam ali violentamente. E no astral nós nos defendemos, né? Nós, quando despertamos Kundalini ali, né, despertamos o fogo e ganhamos uma espada. E com aquela espada nós muitas vezes não lembramos, mas nós nos defendemos, né? A consciência ali, quando nós estamos no astral, né, seja conscientes ou inconscientes, a nossa mãe, o nosso pai estão conosco e nós nos defendemos, né? Jamais o iniciado deve baixar sua guarda, né? Aqui no mundo físico e no astral. No astral temos as conjurações são 100% efetivas, eficazes,
né? Se alguém está trabalhando com o seu fogo, com a sua castidade, tem fogo interno ali, na sua coluna, ele fulmina, detona com qualquer tenebroso, né? Então não precisamos nos preocupar assim, mas os ataques eles acontecem. Agora aqui no mundo físico sim, também somos atacados violentamente. Muitas vezes é mentalmente por pensamentos, né? São pensamentos às vezes horríveis, né, que vêm à nossa mente, são ataques dos egos também, porque os nossos egos estão ao serviço da loja negra. Os nossos egos também fazem parte do time dos tenebrosos, né? Então somos atacados sim, sem dúvida. Entendi. Conforme a gente vai evoluindo na evolução, os nossos egos cada vez ficam mais fortes se você não trabalhar para destruí-los. Então, a tendência de quantas vezes a gente já veio nesse plano físico, e se a gente não fez um trabalho para poder destruir os nossos egos, eles cada vez ficam mais fortes, não é? Sim, E cada vez fica mais difícil você dominá-los, porque eles não vão querer ser dominados ou destruídos. sim. E alguns egos são muito fortes. E alguns egos, como você tem vários tipos de egos, mas alguns são tenebrosos, como o da luxúria, não é? Da pornografia, e assim por diante. Então, Uhum. é muito difícil a luta contra os egos, né? Você tem que estar bem evoluído ou bem preparado o aluno para poder ele não ceder aos egos que são alimentados por esse plano espiritual que é a matéria que nós estamos, né? Que é muito Uhum. preso à matéria. Eles ganham mais forças ainda. E como nós estamos próximo do final dos tempos ou da mudança, né, de raça nesse plano físico chamado Terra, eles cada vez mais eles têm mais força, porque o mal você sente no dia a dia que cada vez está mais forte, né? A luxúria, a depravação, você sente você sente que cada vez não é aquela frase que sempre existiu e a gente nunca viu, agora que está aparecendo. Não, pode. É evidente que os egos sempre existiram, os egos Sim, da luxúria, os egos da corrupção, mas nunca teve tão forte como atualmente. E aí você sente que realmente nós estamos muito próximos. É evidente que os anos do divino não são igual aos nossos anos, né? A passagem deles pode levar muito tempo ainda para a gente e para eles não ser tão tempo assim, mas a gente sente que a gente está se aproximando de uma virada, de um final dos tempos realmente, sim. porque nós estamos chegando ao limite né, de alguns termos que nos assusta até, né? É mais Sim, ou menos isso, mestre. sim, sim, mas sim, os egos ficam mais fortes, né? E a gente vê aí hoje em dia, né, como dissemos, as pessoas não estão interessadas na iniciação. O propósito da vida delas é a roda do samsara, né? Alegria, tristeza, trabalhar, ganhar dinheiro, morrer, nascer, crescer, casar, ter filho. É o que as pessoas querem, elas querem seguir esse caminho, né? E nesse caminho é o caminho da evolução. Evolução é o ego se desenvolve. O ego se fortifica a cada existência aí, porque o ego ele reencarna, ele retorna para se satisfazer. E no momento que você, seja que seja na última existência, né, no momento que o nosso ego está mais forte, nós nos decidimos. Agora eu quero seguir o caminho da iniciação, né? Meu pai me coloca no caminho da iniciação. Pronto, aqueles egos monstruosos que eu alimentei, eles não vão querer perder o espaço deles. Mas vamos lembrar que nós já também estamos aqui que nenhum ego resiste ao poder do ser, da Mãe Divina. Então, é muito simples. É muito simples. Basta que nós tenhamos a disciplina, né? A partir do momento que a gente quer eliminar um ego, aquele ego vai morrer. O mestre Samael ele fala claramente, ele fala nas suas obras, ele fala bem assim:
Defeito descoberto é defeito eliminado. Ego descoberto é ego eliminado. Por quê? Porque se você viu, eu tenho um ego muito, vamos dizer que eu vi, eu tenho um ego muito poderoso da luxúria, da pornografia. Eu vi, eu tenho consciência, eu sou consciente de que eu tenho esse ego. Então eu descobri, eu estou vendo. Antes, talvez, se eu não tivesse esse conhecimento, eu era inconsciente. Mas agora eu tenho esse conhecimento, estou aplicando, estou observando, e eu me tornei consciente de que eu tenho esse ego. Quer dizer, minha consciência já começou a agir. Então eu descobri esse defeito. Defeito descoberto é defeito eliminado. Mas como? Eu oro a minha divina mãe. Minha divina mãe, a gente senta ali, ora, minha divina mãe, eu te imploro, elimina esse monstro da luxúria, da pornografia, que está agindo nessa situação, desse jeito, em tal hora. Está fazendo isso, isso e aquilo. E pronto, e você toda vez que vê vai fazendo. Esse ego ele não vai existir. Aos poucos, esse eu vai perdendo sua força e vai liberando consciência. Eu vou me tornando mais consciente. Né? E isso ego após ego. Então é só uma questão de fazer. Sim, o ego é forte, mas no momento que você se tornou consciente da sombra dentro de você, que você já iluminou ali, e pediu, né, porque tem que pedir para a Mãe Divina. Se nós não pedimos à Mãe Divina, se nós esquecemos da Mãe Divina, nós não progredimos nesse trabalho. Então, todos os dias, fazer uma lista ali, não importa a força do ego. Nós, pessoalmente aqui, né, tem egos que estamos trabalhando há 10 anos ou mais, né? E vemos que esse ego enfraqueceu, mas ainda está lá. Então, nós temos que continuar dando pancada nesse ego aí, com a Mãe Divina até um dia ele morrer, né? E também outros egos menores, eles vão morrendo. E esses egos menores que vão morrendo, às vezes uma besteirinha. A gente, às vezes, ficou impaciente, uma raivazinha boba, né? Que eu percebi, por exemplo, eu descobri uma impaciência, um nervosismo bobo, pequeno, mas eu peço para a Mãe Divina eliminar. E aí todas essas coisinhas pequenas também que eu vou pedindo para a Mãe Divina eliminar esses egos, eles vão liberando consciência e a minha consciência vai expandindo. E eu tenho até mais força, mais compreensão para lidar com os egos maiores. Então não precisamos nos preocupar se o ego é uma luxúria grande, é uma pornografia. Eu alimentei a vida inteira, eu tenho 40 anos de idade, toda a minha vida eu alimentei esse ego. Eu não consigo. Não, consegue, é só aplicar a prática, né, a disciplina. Que aí ele começa, com os meses, os anos, ele começa a desaparecer esse ego. Né? Entendi, mestre. Obrigado. Não.